Armando Emanuel Monteiro nasceu em Santa Maria em 1938. Licenciou-se em Belas Artes e é mestre em História de Artes. Distinguiu-se também na poesia e das suas obras destaca-se O Tempo Redondo. Nesta edição do Ler Açores vamos também falar de Madalena Ferrand, a falecida irmã de Armando Emanuel Monteiro. Autora de romances, contos e ensaios. Em 1999 venceu o Prémio Antero de Quental na modalidade de poesia. É José da Câmara Pereira, artista plástico, que nos vai falar dos irmãos e de uma família bem virada para as artes. Nasceu mais um poeta. Nasceu um poeta maior, nasceu numa ilha, a Ilha de Santa Maria, nos Açores. Nasceu ilha, uma ilha que se foi ampliando às dimensões do universo. E O Tempo Redondo tem estas palavras descritas pelo padre e professor Manuel Antunes. Armando Emanuel Monteiro é um poeta muito forte e muito difícil também. Ele aparece muito jovem a escrever poesia. Poesia ainda aos 15, 16 anos, oculta, tímido, mas ele foi-se aprofundando imenso no conhecimento do mundo, da ciência e fundamentalmente da grande literatura. A Madalena Ferrand é um caso raro, é um caso em que ela não tinha cursos superiores, porque ela quando foi para o Colégio das Meres, o Colégio de São Francisco Xavier, ela começou a escrever. E escreveu um conto, escreveu uma coisa que foi uma provocação. Depois, a segunda e a terceira situação em que ela escrevia, ela foi expulsa do colégio. E, portanto, ela depois estuda por si própria. E ela começa a ser um ícone da literatura self-made woman, porque ela começa a escrever e quando começa a escrever, casa cedo, aparece-lhe o prémio Antero de Quental de Poesia, quando ela tinha 23 anos. A nossa casa foi habitada da cultura porque o meu pai e os meus avós, o meu avô era historiador, e Manuel Velha Ruda, e a minha avó era pianista. Depois o meu pai, isto é da parte da minha mãe, do meu pai, ele muito cedo começou a interessar-se pela poesia. E aos 15 anos, 16 anos, começou a escrever para o Eco de Funchal, poesia ainda infantil. E essa infância foi muito interessante porque por lá passaram muita gente. O Armando Cortes Rodrigues era padrinho, Domingos Rebelo trabalhou na nossa casa, o professor Vitorino Médio passava por lá, Dante Laetano e outros, Cecília Meirelles passou por lá. Portanto, foi interessante essa situação, foi uma bênção. Começaram nos Açores. Mas só depois é que atingiram, pronto, quando atingiram o público mais vasto, é que começaram a ser mais reconhecidos. O que aconteceu com o Armando e com a Madalena foram situações que nasciam do ambiente que se vivia da casa. Aquilo que aconteceu foi que surpreenderam-nos e se tornaram figuras muito interessantes, não só nos Açores, mas com os prémios que ganharam depois lá fora. Aquilo que aconteceu com a Madalena é uma coisa de imaginação prodigiosa, uma imaginação que surge quando ela começa a ler os poetas brasileiros, começa a ler-se. E depois surge, sem muita cultura, a escrever uma poesia já erudita. É muito singular. Ela parece que tem o gene da poesia dentro dela. Depois se foi surpreendendo
e chega a começar a escrever aos 18, 19 anos, poesia que começa a ser o princípio daquilo que vai dar-lhe o Prémio Nacional de Poesia. Começávamos a ler muito cedo o Robinson Crusoe, os livros para jovens, e isso foi. Nós líamos toda a literatura que havia em casa, juvenil. Porque não nos esquecemos que aquela altura, estamos a falar de há 60 anos atrás, há 65 anos atrás, não havia televisão, não havia muitos acontecimentos. Então a casa é que tinha matéria-prima e a poesia aconteceu. A literatura abre-se imenso, porque o universo da literatura escrita, não só poética, o Ulisses de James Joyce, as coisas todas que é bom, essa de Queiroz, Vitorino Mésio, como já disse, e Portugal está cheio de rica literatura, não é? Na poesia, o Eliot, talvez Thomas Mann, e porventura no ensaio, o Malraux com As Vozes do Silêncio. Meninos, jovens, adultos, aprendam a que os grandes escritores passaram como nós todos pela vida e manifestam um saber que vai ao nosso encontro. Nós todos ficamos muito mais ricos, muito mais plurais, muito mais a compreender o mundo em que vivemos. Foi mais um Ler Açores, este não contado na primeira pessoa. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá, boas leituras.